Esse é o canal Reflexão. Meu nome é Cleonaide. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre a questão da preocupação. Preocupar-se é uma característica humana. Todas as vezes que uma situação muda, todas as vezes que temos medo de uma situação, todas as vezes que nos sentimos inquietos a respeito de alguma coisa, então essa inquietação, essa falta de paz, de sossego, se chama preocupação. Como a mente reage ao pensamento de preocupação? A preocupação ela pode ser uma ameaça real e ela também pode ser uma ameaça imaginária. Mas você sabe que independente de um pensamento ser real ou não, quer dizer, uma situação que te leva a ter medo, né? Que te leva a ficar angustiado. Ainda que essa situação não esteja instalada, a mente, ela processa do mesmo jeito como se aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento. Porque a mente, ela não consegue discernir quando uma coisa é real ou quando uma coisa está sendo criada pela nossa mente. Agora, uma coisa eu posso lhe dar a certeza, é que o corpo sente o que a cabeça cria. Você pode observar que você está muito bem em um lugar, mas se você recebe um telefonema e a depender do que foi dito e das coisas que o pensamento lhe traz como uma grande ameaça, o que vai acontecer é que seu corpo vai reagir de conformidade com aquilo que você pensou. Certo dia, Martinho Lutero, ele fez a seguinte afirmação: ninguém pode evitar que um passarinho passe por cima da cabeça, mas todas as pessoas podem evitar que esse pássaro faça um ninho. Então, o pensamento, ele pode funcionar como esse passarinho, que ele chega na vida da gente como uma possibilidade de muito risco, de muito perigo. Agora, como eu vou responder a essa preocupação é o ninho que Lutero coloca como é construído em termos de preocupação. Todas as vezes que nós somos sacudidos por uma história que nós criamos a partir daquele momento que demarca perigo, isso pode ter sensações corporais. Você pode ter sudorese, dores no corpo, mal-estar, né, insônia. Isso pode gerar problemas de pele, pode acontecer também uma baixa de imunidade. Por exemplo, neste momento, nós estamos vivendo uma situação de pandemia e que para uma boa parte das pessoas, se não todas as pessoas, há um nível de preocupação. Será que eu vou contrair essa doença? Será que os meus parentes vão ser acometidos também dessa doença? Será que vai ter morte? Será que nós vamos perder o emprego? Será que quando eu retornar à ativa, eu vou poder entrar no mercado de trabalho? Quer dizer, tudo isso são apenas considerações e possibilidades. Agora, quais são os aspectos que eu preciso considerar quando a preocupação inunda a minha mente? A primeira coisa é reconhecer as minhas emoções. Eu preciso reconhecer aquilo que está acontecendo na minha mente e no meu corpo. E isso é um caminho de autoconhecimento também. Você sabe que toda pessoa que tem uma grande preocupação, essa preocupação acaba sendo minimizada a depender dos laços afetivos que você tem, porque a presença de relacionamentos afetivos significativos, eles funcionam como um processo terapêutico. Na medida que você fala com alguém das suas preocupações, isso recebendo de maneira adequada aquela pessoa, aquilo que está no seu coração, isso já é um elemento positivo. Uma coisa também muito importante é aceitarmos as incertezas da vida, porque a vida ela não é previsível. Não há como em todo o tempo ter segurança do que vai acontecer daqui a algumas horas. Então, no momento em que eu analiso uma situação de perigo, uma situação que me preocupa, e eu estabeleço algumas atitudes em relação a tomadas de decisão,
Isso já é um movimento que diminui e faz com que eu administre melhor as minhas emoções. Agora, eu quero convidar para essa nossa conversa um filósofo que viveu no ano 50 depois de Cristo, que é Epiteto. Epiteto disse uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com você. Ele falou assim: concentre-se no que você pode controlar. Quer dizer, aquela preocupação chegou até você. Aí você vai fazer essa pergunta: há alguma coisa que eu posso controlar, que eu posso agir em relação àquilo que está me preocupando? Então, se tiver, eu vou tomar decisões. Se tiver, eu vou gerar soluções. Ah, mas Epiteto disse o seguinte: se aquilo que chegou até você, você não pode resolver, está fora do seu controle, a melhor coisa a fazer é aceitar. Então, chegou um problema até você, você vai perguntar: está sob o meu controle? Isso, eu me preocupando e tomando uma atitude, isso vai fazer com que o problema diminua? Aí o próprio filósofo responde: se não há como você resolver, controlar, então isso não está sob o seu controle, você não tem um problema. Porque o problema, para que ele possa ser resolvido, é preciso que você perceba aquilo que está sob a sua gerência e aquilo que não está sob a sua gerência. Aquilo que está te preocupando hoje, você pode fazer alguma coisa em relação a este problema? Então, esta é uma pergunta que o tempo todo você tem que fazer. Agora, tem uma coisa: será que é possível você controlar a vida dos outros? Epiteto disse que não. Ele disse: a vida do outro sempre pertence ao outro. E as preocupações que tantas vezes chegam até nós não tem a ver com aquilo que nós podemos controlar. Mas boa parte dos nossos problemas, eles estão fora do nosso controle. Há também outras coisas que Epiteto falou que não é possível controlar, que é a opinião de outras pessoas a seu respeito. Tem gente que sofre horrores pensando assim: o que é que fulano de tal vai pensar de mim? E qual a reputação que eu vou ficar a partir do que ele pensar a meu respeito? Epiteto disse o seguinte: é preciso cuidar da sua existência, porque a sua reputação ou o modo como o outro pense, a opinião dele não está sob o seu controle. Sabe outra coisa que Epiteto falou que também estava fora do nosso controle? A questão da saúde. Ele disse: aquilo que está ao seu alcance fazer para cuidar da sua saúde, para que você não adoeça, faça. Mas aquilo que não está, aceite. Ah, ele também colocou a questão das finanças. Aquilo que está sob o meu controle em relação a dinheiro, em relação a salário, em relação a trabalho, em relação àquilo que vai acontecer lá na frente, em termos financeiros, hoje, nem o pobre nem o rico, nem quem tem muita saúde, nem quem tem pouca saúde, as coisas não estão sob o nosso controle. Então, se você pensar em pandemia, pensar na possibilidade de ter ou não vírus, por exemplo, é uma coisa que foge ao seu controle. Então, qual é a chamada que a vida faz? A vida, nesse momento, está sendo convocada a nós a tomar uma atitude naquilo que nós podemos tomar atitude, mas naquilo que não podemos, aceitar. A aceitação é o caminho para mudanças. Há quem fale assim: me diga uma coisa, por que tem pessoas que elas já guardam em si um perfil de uma pessoa que está o tempo todo se preocupando, o tempo todo com a cabeça cheia? Sim. Existem algumas heranças genéticas? Sim, existe. O ambiente social faz com que uma pessoa se desenvolva nesse ambiente, guardando, tendo um comportamento mais ansioso, mais preocupado? Sim. Mas eu quero te dizer uma coisa: sempre a vida de uma pessoa é possível que ela assuma o controle, de modo a desenvolver a capacidade de tomar conta de tudo aquilo que lhe diga a respeito. A preocupação chegou,
lembre-se de Lutero, quando ele diz: não é possível viver sem pensamentos negativos. Não é possível viver sem que algo apareça diante de você. Mas você pode tomar a decisão de transformar todo aquele pensamento que te leva a preocupar em uma possibilidade de crescimento e de evolução. Estude um pouco mais Epiteto, para que você possa então aprender com ele, esse filósofo estoico, de que é possível ter uma vida de qualidade, administrando um problema de cada vez. E nesse momento, você só tem hoje. Cuide do hoje, porque se você concentra no hoje, você vai estar melhor preparado para lidar com as coisas do amanhã. Mas, se você foca sua mente nos perigos do amanhã, você perde o privilégio de cuidar desse dia que amanheceu e que você pode fazer mudanças significativas. Então, não dê tanta atenção às suas preocupações, mas se foque. Fique muito atento naquilo que você pode transformar. Um dia de transformação para você. Um grande abraço.